graças a Deus eu gosto de estar mais perto assim, né? De estar aqui embaixo hoje. Eu gosto dessa proximidade, amém? Pode sentar no seu lugar. Deus é bom, amém? Você está feliz? A alegria do Senhor, ela é a nossa força. Eu confesso que eu sempre falo que esse mês de outubro, que é o mês da Reforma Protestante, conforme você vai ouvindo, você vai vendo, hoje é o último dia dessa série de mensagens do mês de outubro. E eu amo o Natal. Amo dezembro, amo Natal, amo colocar pisca-pisca na casa, amo essa época de festa de Natal. Mas eu confesso que o mês de outubro é o mês que mais traz alegria ao meu coração. Porque é um mês que representa o que nós vivemos hoje. Como o Evangelho, a Reforma Protestante. Nós falamos durante todos esses domingos aqui, e isso eu não sei como que refletiu no seu coração, se você perdeu as mensagens, tem lá no YouTube da igreja, todas as mensagens, mas a cada domingo, irmãos, o meu coração ele ia queimando. A cada domingo é como se uma chama fosse acendendo no meu coração, uma paixão por tudo isso, pelo que o Senhor faz na terra por meio da sua igreja. Pela fé dos nossos irmãos. E nós ouvimos muitas coisas, muitas histórias. E hoje, como é o último, eu quero fazer um resumo muito breve, muito rápido, dessa história da igreja, desse mês de outubro, quando Cristo ele foi crucificado lá na cruz, morreu com ele. Muitos acreditavam que morria com Jesus, toda a sua pregação, sua palavra, toda a sua mensagem, tudo aquilo que ele trazia. Mas quando Jesus ressuscitou com ele a esperança. O mundo viu que a mensagem que Jesus pregou, ela não estava morta, mas ela estava viva. Que aquela mensagem estava viva. E antes de Jesus subir aos céus, ele deixou uma ordem. No livro de Marcos, ele disse assim: vão, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, que é o lema da nossa igreja. Vão e preguem o evangelho a todos os homens, a todas as pessoas, a todos os povos. Ele deixou uma ordem, mas ele deixou uma outra também. Ele disse assim: fiquem na cidade, que é o versículo conhecido, né? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E eles ficaram ali em oração. Então vem um movimento poderoso sobre a igreja, que é o movimento de Pentecostes. E ali o Espírito Santo de Deus desce à terra, e eles são cheios do Espírito, e houve o movimento do Pentecostes. Então o evangelho começa a ser pregado, vem a perseguição, e a igreja se espalha por várias cidades. Imagina a igreja indo por vários lugares, por várias cidades. Só que em determinados momentos, essa perseguição, ela aumentou. E vieram os mártires cristãos, mártires da igreja, homens começaram a morrer. Irmãos nossos, nós cantamos aqui esse hino que representa a Reforma Protestante. Nada parou a igreja do Senhor. O Coliseu não parou a igreja, porque os nossos irmãos, crianças, famílias, cristãos que professavam a mesma fé que nós professamos hoje, esses irmãos foram lançados no Coliseu e comidos vivos por leões, mas eles não negaram a sua fé. Eles foram queimados nas ruas de Roma. Nero queimava os cristãos vivos para iluminar a cidade durante a noite, mas eles não negaram a sua fé. Então, no século III, o imperador Constantino tem uma experiência, que eu não vou trazer aqui, depois você pode ver, mas ele houve uma experiência e se denominou como um cristão. Então, agora, os cristãos que eram perseguidos não são mais perseguidos, mas agora o cristianismo não só é aceito, mas como instituída a religião oficial de Roma. Parece algo bom. Mas como nós ouvimos esses dias, todos esses domingos, ali foi instituída uma igreja, a igreja católica, apostólica, romana. Os cristãos, eles se encontravam em lugares simples, eram pessoas simples, mas agora o imperador ia frequentar a igreja. Então precisava que fosse algo mais organizado, então começou toda uma organização de seus líderes,
Começaram, ao decorrer dos séculos, a liderança toda a ser instituída, o papado, os padres, os cardeais, tudo começou a ser instituído sobre a igreja. E ali começaram a entrar algumas misturas no evangelho. Algumas coisas que nós ouvimos também nesses domingos, como a idolatria. Sabe esses mártires cristãos? Eles eram visitados, às vezes, no dia do aniversário deles. Alguns irmãos iam lá, visitavam o lugar onde eles tinham sido enterrados. E ali eles visitavam no sentido de lembrar do sacrifício que eles fizeram pelo evangelho. E eles falavam assim como esse meu irmão morreu e não negou a fé, eu também vou fazer dessa forma. Era algo que impulsionava a fé, só que em determinado momento esses ossos começaram a ser tirados, começaram a ser levados para outros lugares, começou a ser idolatrado, e depois foram feitas esculturas com o rosto desses homens, e ali começou várias imagens e coisas que começaram a entrar. Então veio um homem chamado Martinho Lutero, e começou a estudar a palavra, e ele trouxe ali a reforma protestante. Ele levantou 95 teses, e dessas 95 teses ele resumiu, sintetizou em 5 solas, que quer dizer somente, que é sola fide, somente a fé, sola scriptura, somente a escritura, sola Christus, somente a Cristo, sola gratia, somente a graça, e sola Deo glória, que a glória somente a Deus. E ali foi o protestantismo. Alguém que protestou, houve uma reforma, a reforma protestante, que é o que nos trouxe hoje aqui, que é o que nós vivemos hoje aqui, que é o lugar onde você está, a reforma protestante. Começou a ser questionado algumas coisas, e hoje nós vamos nos ater ao último, que é a glória somente a Deus. Abra comigo, Salmo 115, o verso 1. Diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Fala comigo, fala ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Olha só, somente a Deus a glória, não as coisas que foram instituídas na época, não ao homem, não a lideranças de igreja, mas somente a Deus da glória. Eu quero que, conforme você vai ouvindo, você vai trazendo isso para o seu coração e para o tempo de hoje, porque isso é muito histórico, é uma base, amém? Mas isso se aplica à nossa vida de hoje, porque aqui está dizendo o salmista que não a nós, Senhor, não a nós, mas somente a Deus dar glória. Esse não a nós está falando de mim e de você que está aqui hoje. Que essa glória não deve ser dada a nós, não deve ser dada ao homem. Hoje, moderno, o tempo moderno, nós vivemos um tipo de pensamento chamado humanista. Há várias abordagens humanistas, aonde o homem foi colocado no centro. Imagina que havia uma cadeira, um trono, aonde Deus estava sentado, aonde Deus governava, aonde o homem reconhecia que aqui era o trono de Deus, que Deus estava sentado no trono. Então veio um pensamento humanista e fez isso aqui, colocou o homem no lugar. O homem agora está sentado no trono do seu próprio coração. O homem agora está sentado numa cadeira e está vivendo um movimento chamado hedonismo. Sabe o que é isso? É um movimento onde você vive o seu próprio prazer. Agora todas as coisas são feitas para o próprio prazer, não é verdade? As redes sociais, não gosto disso, não gosto daquilo. Ela te oferece o que você mais gosta. Os são feitos para o seu próprio prazer, as coisas são feitas para o próprio prazer do homem, o hedonismo reinando, aonde eu faço só o que me dá alegria, aonde eu vivo só aquilo que eu quero, aonde eu falo o que eu quero, aonde eu penso o que eu quero, como eu quero, aonde eu começo a viver se me faz feliz, então eu vou, se não me faz feliz, eu não vou fazer. O hedonismo reinando numa mentalidade caída da nossa sociedade, do homem. Pasme, que às vezes até a pregação
é colocada como uma forma de agradar ao homem. Porque se eu falar que se a gente pecar e não se arrepender do nosso pecado e a gente vai para o inferno, te agrada? É legal ouvir que a gente vai para o inferno se a gente não se arrepender do nosso mau caminho, do nosso coração caído, da nossa mentalidade caída? Não nos agrada. Então não vamos pregar mais sobre o inferno, vamos falar mais do céu. Não vamos mais falar sobre o pecado, vamos falar sobre a casa, sobre o carro, sobre as coisas que Deus quer nos dar e Ele pode nos dar. Então as coisas começaram a ser moldadas, irmãos, ao nosso próprio prazer. As famílias começaram a ser moldadas para o seu próprio prazer. Agora tudo que eu tenho me serve e não te serve mais. Tudo que eu tenho, eu quero de Deus para poder me servir e não para poder servir a igreja do Senhor. Não para poder servir a igreja, não para poder servir os meus irmãos, não para poder servir uns aos outros. Quando eles recebiam o poder de Deus, eles não recebiam o poder de Deus para conquistar coisas, mas eles receberam o poder de Deus para a pregação do evangelho da verdade, da paz. Quando eu falo, Senhor, me dá poder, não é poder para acordar de manhã, olhar no espelho e me sentir a pessoa mais poderosa da terra. É poder de olhar para mim e sentir a minha miséria. Sabe o que é misericórdia? É misericárdio, é miséria do coração. Quando Deus olha para nós, Ele vê a miséria do nosso coração, então Ele tem compaixão, Ele tem misericórdia. É olhar para mim e ver a miséria do meu coração e falar assim, por que eu estou me colocando no centro de todas as coisas? Somente a Deus dá glória. Somente a Deus. Quando adoramos ídolos, o que é o ídolo? É colocar algo acima de Deus. O que eu estou colocando acima de Deus? Coisas, tempo, pessoa, o meu desejo. Nada pode entrar nesse espaço. Nada pode entrar nesse lugar. Nem rancor, ressentimento, a ira, a mágoa, a luxúria, o desejo pelas coisas, a cobiça pelas coisas corruptíveis dessa terra, o entretenimento que me rouba de Deus. Eu passo mais tempo com os entretenimentos, com as coisas dessa terra, do que chorando na presença de Deus, do que me gastando na presença de Deus, do que falando, Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir criar os meus filhos. Se o Senhor não me sustentar, eu não vou conseguir permanecer nesse casamento. Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu não vou me libertar desse vício. Deus, eu vou orar até que algo aconteça na terra. E a gente fica ali, ó. É onde a gente investe o nosso tempo, maior tempo. Isso toma e rouba o espaço do nosso coração, irmãos. Nós estamos falando de reforma. Sabe o que é reforma? Você pega algo que tem uma forma, você amassa, você deforma, para se tornar de novo, útil novamente, você tem que reformar, é trazer a forma novamente. Nós éramos de uma forma, o Senhor nos criou de uma forma, o pecado nos deformou, e o poder da pregação do Evangelho vem e faz uma reforma no nosso coração. Traz a forma novamente. E fala para mim assim, fala, como voltar? Como voltar? Fala para o seu irmão, e agora, como voltar? Como reformar? Romanos 12, 2. Abra comigo. Romanos 12, 2. Palavra tão conhecida, Romanos 12, 2. A base do nosso encontro online de mulheres que nós estamos tendo esses dias, sobre uma transformação, uma mente renovada. Diz assim, Romanos 12, 2. Enquanto você abre, é importante saber que Paulo, ele escreveu essa carta à igreja de Roma, aos irmãos convertidos, judeus, prosélitos. Essa carta, essa epístola, é a epístola mais longa, mais teológica e mais influente. Agostinho de Hipona, um dos maiores teólogos do século IV, ele se converteu lendo Romanos 13.
Lutero considerava Romanos o livro mais importante. Outros homens reformadores, puritanos, como John Wesley, entre outros, eles consideravam essa carta de Romanos e tiveram uma experiência grande com Deus lendo essa carta. Então, eu falo para você, leia a carta de Romanos. Leia a carta aos Romanos. A epístola aos Romanos é muito rica para a igreja do Senhor. E diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Eu quero fazer uma exposição desse versículo, aonde fala, e não vos conformeis. Aqui, não se amoldem com este mundo, não se conforme. Aqui existe uma palavra, a palavra forma, grave isso. Conformeis, dentro de conformeis tem uma palavra que é forma. Com o quê? Com este mundo. O que é este mundo? É o sistema de valores corrompidos. Esse mundo, ele diz assim, vocês não devem moldar seus pensamentos, suas ações e suas vidas de acordo com o padrão desse mundo. Nós aprendemos o padrão deste mundo desde quando somos colocados neste mundo. Mas nós cristãos devemos ter uma conduta diferente. Nós vivemos uma cultura diferente, uma conduta diferente. O mínimo que se espera de nós cristãos é uma forma diferente de se expressar, mediante as coisas terrenas, diante das coisas que nos rodeiam. Paulo, ele está fazendo um alerta, ei, não se moldem ao padrão deste mundo, não se conformem ao padrão deste mundo. Agora eu te pergunto, por que a preocupação de Paulo? Por que Paulo tinha essa preocupação há tantos anos atrás? É que Paulo entendia que os padrões e valores deste mundo, eles podem contaminar os princípios e os valores que Deus colocou no nosso coração. A terra pode ser boa, se você começar a jogar coisas ruins naquela terra, ela vai precisar ser cuidada. Aquilo que nos alimenta, aquilo que a gente vê, a palavra diz assim, que não é o que entra que contamina, mas o que sai. Nós deveríamos prestar mais atenção naquilo que falamos, que fazemos. A gente passa mais tempo, às vezes, lutando contra as coisas do que construindo coisas. Eu não quero isso, eu não quero aquilo, não gosto disso, não gostei daquilo, não aceito isso. E a gente não está construindo nada. Cutuca seu irmão assim com carinho e fala, passa a construir, irmão. Vamos construir. Toda vez que eu me conformo, eu me moldo. Se eu me conformo, eu começo a me moldar. Conformar é aceitar. E a Bíblia diz lá no livro de João que nós não somos deste mundo, amém? Vivemos aqui, mas nós não somos daqui. Aí ele continua dizendo, mas transformai-vos. Note que dentro da palavra transformar, existe novamente a palavra forma. O que é transformar? É tomar uma nova forma. Conformar e transformar. Por exemplo, há duas palavras para a palavra forma, utilizada no grego. A primeira é esquema e a segunda é morfê. Esquema se diz sobre uma aparência externa que não muda. E a morfê, ela fala sobre uma essência interior que é imutável. O Levi, esses dias, ele completou 10 anos. Quando eu estava grávida do Levi, fiz a ultrassom, eu sabia que estava grávida de um menino. Quando ele nasceu, ele era um bebê recém-nascido, e era um menino. Quando ele completou 3 anos, ele era uma criança que já corria pela igreja. Um menino. Com 7 anos, ele se tornou um pouco mais maduro. Com 10 anos, ele é completamente diferente do dia que ele nasceu. Parece outra criança. A forma, a aparência externa dele vai mudar conforme ele vai crescendo. Mas o que não muda é que ele é um menino. Desde quando
ele foi concebido, ele é um menino. E ele estava dizendo que não se conformem a essa palavra sobre essas coisas que são mutáveis, sabe? Esse mundo, ele muda a sua aparência externa. Uma hora isso aqui é legal, daqui a pouco a moda é isso aqui. Uma hora é legal falar assim, vestir tal roupa, depois é essa aqui, você já está ultrapassado. E ele está dizendo, essas coisas são mutáveis, mas transformai-vos. Ele está falando de uma transformação e utilizando essa palavra no sentido do morfê, que significa, é uma mentalidade de Cristo, que ela é imutável. Ela não muda, não muda. É um processo, e a transformação é um processo diário. É uma regeneração, é um processo diário de transformação. Irmãos, olha aqui para mim. Quando alguém entra na igreja, quando alguém aceita a Jesus, nós devemos olhar aquela pessoa e compreender que ela entregou a vida para Cristo, mas ela vai passar por um processo de transformação. O erro da igreja é olhar para aquela pessoa que acabou de aceitar Jesus e querer que ela seja o modelo ideal de um cristão, sendo que ela acabou converter. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, que já estava morto há alguns dias, depois da ressurreição, Lázaro, ele saiu para fora, mas ele saiu cheio de ataduras, ele saiu com cheiro de morte, ele saiu com feridas, mas estava ressuscitado ou não estava? Estava, mas ainda tinha cheiro de morte, ainda tinha ataduras, precisava ser tirada ataduras, precisava ser lavada suas feridas, precisava mudar o cheiro de Lázaro. Quando nós vemos para Cristo, a gente vem com essas feridas, com essas ataduras, com o cheiro do pecado. E nós ressuscitamos para uma nova vida, mas nós entramos num processo de regeneração, onde o Senhor vai tirando as nossas ataduras, vai nos limpando da ferida que o pecado nos causou, vai tirando o cheiro desse pecado, da morte, e a gente vai olhando e falando assim, olha, minha carne está se tornando limpa novamente. É um processo de regeneração. A reforma é um processo de transformação de mente. Fala comigo, fala assim, metanoia. A transformação da mente. Eu tenho um livro das pregações do Spurgeon, e uma das pregações que eu li, ele dizia assim, de forma filosófica, eu amo esse trecho dessa pregação. Ele disse assim, Cristo tocou a trombeta e ali se apresentaram seus soldados, homens vestidos de pescadores. Ele trouxe muita coisa dentro desse trecho tão filosófico, poético. Ele estava dizendo assim que Cristo fez um chamado, então soldados se apresentaram vestidos de pescadores. Que quando Cristo chamou, quem se apresentou foram homens simples, como esse que está sentado aí do seu lado, como eu que estou falando com você. Homens simples, mas que sofreram uma transformação tão grande, uma regeneração tão poderosa que no final foi capaz de morrer por Cristo. Capaz de morrer por Jesus. Homens simples. Deus chama pessoas simples. Amém? Pessoas simples para se transformar em soldados que no final é capaz de morrer pelo evangelho. Paulo era um perseguidor, se transformou num homem que edificava as igrejas. Zaqueu era injusto, se transformou em um homem justo. Gadareno, um homem endemoniado, se tornou um pregador nas cidades vizinhas. Em 10 cidades se tornou um pregador do evangelho, um missionário. Essa forma de um homem simples, ocupado com as coisas do dia a dia, que o Senhor hoje está falando assim, filho, eu vou fazer uma reforma na sua vida. Eu vou fazer uma reforma no seu coração, no seu entendimento, é de dentro para fora. Começa aqui. Porque senão a gente vai ser muito bom em utilizar roupas gospel, cantar músicas gospel e ter um coração caído. Se a gente não deixar a reforma acontecer de dentro para fora. Essa é a reforma. Pela renovação, a Bíblia continua aí o versículo. Pela renovação, o que é renovação? Completa mudança. Da o quê? Da vossa mente. Sabe o que é mente? Pensamento, entendimento.
Olha que a Bíblia vai dizer em Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro e amável, nisso pensais. Colossenses 3:2. Pensai nas coisas do alto, não nas que são da terra. Pensamento. Fala para o teu irmão aí. Onde o teu pensamento for, a tua vida é obrigada a ir. Aonde o teu pensamento vai, a sua vida vai. Aonde você pensar, você vai chegar. E não é um discurso, não. Aonde o seu pensamento for, você vai. Você vai. Aí você pensa assim, mas já me traíram tantas vezes. Mas já fui deixado tantas vezes. Mas isso daqui já aconteceu. Não vou nem tentar. Porque isso aqui já aconteceu comigo. Mas o meu coração está magoado. Irmãos, não é porque uma nota de R$100 é falsa que você vai sair rasgando todas as outras. Você tem que aprender a diferenciar. Amém? Não é porque uma coisa ruim aconteceu na sua vida que você vai achar que sempre vai acontecer a mesma coisa. Lembra do povo de Israel lá no Egito? Quantos dias mais ou menos eles iam levar para chegar? 40. Quantos anos eles levaram? 40 anos no caminho. E no meio do caminho se levantaram muitos inimigos, não é não? Os amorreus, os amalequitas, se levantaram os jebuseus, vários inimigos. Esses amalequitas, preste atenção, amalequitas eram inimigos silenciosos. Sabe o que eles faziam? Se escondiam nas dunas e acompanhavam o povo no deserto. Tem um versículo em Deuteronômio que fala assim: não se esqueça do que os amalequitas fizeram com vocês enquanto vocês andavam no deserto, atacando aqueles que se cansavam. O povo do Egito, alguns se cansavam, porque, gente, eles estavam andando no meio de um deserto. Aí se cansava e parava para descansar, assim, Estava cansado, o amalequita vinha e pegava, matava. Matava aqueles que se cansavam, inimigos que se alimentam de cansaço. Sabe por quê? Porque gente cansada negocia valores, deixa família, deixa amigos, abandona propósito, abandona chamado, abandona ministério, abandona tudo, porque a gente se cansou. Eu já me cansei. Você já se cansou? Já me cansei. E o cansaço nos deixa vulneráveis. A vulnerabilidade para o ataque do inimigo quando a gente está cansado. Porque a gente cansado, a gente não ora mais, a gente não jejua mais, a gente não faz mais com amor, a gente até faz, mas não faz com amor. Que horas que eu tenho que estar no ensaio? Que horas que eu tenho que fazer tal coisa? Que horas que começa o culto? Antes era às 7, agora é às 6. Não. Que horas que começa isso? A gente começa a fazer no automático, a gente até faz, mas o coração não está mais lá, porque a gente se cansou. Sabe qual é o segredo? Porque Esaú, cansado, ele vendeu a primogenitura. Sabe qual é o segredo para não ser atacado pelos amalequitas que nos rodeiam e esperam o nosso cansaço? Fala comigo, fala assim: andar em unidade. Ande em unidade. E eles passaram 40 anos andando no deserto, mas deixa eu te falar uma coisa. Não foram os inimigos que impediram o povo de chegar e entrar em Canaã. Entrar na terra prometida. Não foram os inimigos, mas a sua mentalidade escravizada. Existiam vários inimigos, mas o que impediu não foram os amalequitas, os jebuseus, os amorreus, os midianitas. Não foram nenhum deles. O que impediu o povo de entrar na terra prometida foi a sua mentalidade escravizada. Eles estavam com corpos livres. Seus corpos eram livres, mas a sua mente era escravizada. Seus corpos saíram do Egito, mas a sua mente não saiu do Egito. Quantas vezes a gente não sabe assim? Mas deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres da nossa mentalidade, corpos livres, uma mente livre. Seremos livres. Uma mente liberta.
liberta do medo, da angústia, do pecado, do erro. Não só o nosso corpo, mas a nossa mente também. Então deixa eu te dizer, ao invés de sair culpando todo mundo pelo deserto que você está vivendo, analise os seus pensamentos. Porque senão a gente fica no deserto falando assim, é o midianita que se levantou. É o Amorreu, o Jezubeu, o irmão eu, o marido eu, a esposa eu. É ele que está me fazendo ficar nesse ciclo vicioso. E o Senhor está falando assim, ei, analise os seus pensamentos. Quem sabe você não está andando em círculo pela forma que você está pensando. Quem sabe a gente não está andando em círculo pela forma que a gente está pensando. Analise que tipo de pensamento você está tendo e mude-os. Nós temos muitos pensamentos. Alguns têm até aquele chamado pensamento acelerado. Já sentiu dor, irmão? Já teve dia de eu colocar a mão na minha cabeça e fazer assim, ai, meu Deus, que dor. Não é de cabeça, é de pensamento. De tanto pensamento, você quer desligar um pouco, baixar o som, o volume dos pensamentos. De tanto pensamento acelerado que fica na cabeça. E esses pensamentos nos paralisam, impedem, bloqueiam. E o Senhor está falando assim, eu vou fazer uma reforma no seu pensamento. Eu é que sei que pensamento tenho sobre vocês, pensamentos de paz e não de mal. A paz que excede a todo entendimento guardará o seu coração e o seu pensamento em Cristo Jesus. Irmão, o seu pensamento não está guardado pelo medo, pela angústia. O seu pensamento não está guardado pelo passado, pelos traumas. O seu pensamento está guardado pela paz que excede a todo entendimento. Quando os pensamentos maus vierem, coloca a mão na sua cabeça e fala assim, os meus pensamentos estão guardados. Vamos fazer isso agora? Amém? Coloca a mão na sua cabeça assim, ó. E fala, os meus pensamentos e as minhas emoções estão guardados pela paz que excede a todo entendimento, em nome de Jesus. Amém? Ressignifica algumas coisas, traz novo significado a isso que aconteceu. Tenha bons pensamentos sobre você. Tenha bons pensamentos sobre os teus pais, sobre o teu casamento. Tenha bons pensamentos sobre os teus filhos. Tenha bons pensamentos sobre as pessoas. Quando alguém vier falar com você, não tenha mau pensamento achando que a pessoa já está premeditando mal. Irmãos. Mas olhe para a pessoa e seja puro. Seja simples. Que a maldade não venha do nosso coração, amém? Que a maldade não venha do seu coração. O mundo é mau. O nosso coração está guardado em Cristo. O coração do homem é caído. Mas a palavra de Deus tem poder de regenerar. Amém? Termos um coração bom. Sermos parecidos com Cristo, com Jesus. Uma geração, imagina, não uma geração de muitos milionários, mas uma geração parecida com Jesus. Meu Deus. Uma geração que carrega o evangelho dentro do coração. Não carrega coisas. Tem coisas, mas as coisas não as tem. Pode ter riqueza, mas as riquezas não têm o seu coração. Porque somente a Deus dá glória. Porque não abre espaço no coração para essas coisas, mas abre espaço no coração para o evangelho verdadeiro habitar. Pessoas que andam na terra e outros olham e falam assim, caramba, o Bruno parece com Jesus. Gente, eu estou muito pastora hoje, né? Olha para o seu irmão que está do seu lado falando isso. Fala assim, fala, seu cara de Jesus. Amém? Amém. Que não carrega títulos, que não carrega a placa da igreja, aonde a liderança não é adorada, onde o pastor não é adorado, onde os líderes não são adorados, onde a placa da igreja não é adorada,
pensamentos. Reforma de pensamentos, irmãos, reforma de mentalidade, para o quê? Para encerrar o versículo, para que possamos, para que proveis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um cristão reformado pode impactar a sua vida e a sua volta, porque tem experimentado qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O diabo, o inimigo, ele não tem problema com o que eu prego no domingo, mas com o que eu vivo na segunda-feira. Ele não tem problema nenhum de você ter saído da sua casa e vindo para o culto, sabia? Ele não tem problema com isso. Ele tem problema com o que você vai fazer e ter ouvido isso aqui, ó. Porque só ouvir a igreja não traz mudança. O que eu faço com o que eu ouço no domingo? O que eu faço na segunda-feira, isso sim mexe com o mundo espiritual. Ele não tem problema com tanto de coisa que eu possa saber, com tanto de coisa que eu falo, mas com aquilo que eu vivo. Ele não tem problema com o número de livros cristãos que nós lemos, com tanto de Bíblia que a gente possa conhecer, mas com tanto de Bíblia que a gente possa viver. Esse é o problema dele. Ele não tem problema com você aqui. O problema dele é você amanhã. O problema dele é você esse final de noite. Porque você reformado, o cristão reformado, ele sai da igreja, ele pega a mão da esposa dele, ele fala assim: que mulher que a gente vai começar uma nova vida a partir de hoje. Vem aqui, crianças, que a gente vai desligar um pouco essa televisão e eu vou discipular vocês na palavra. Vem aqui que o inimigo não vai roubar a minha casa, mas vai começar uma reforma aqui dentro. Eu não creio que o Senhor ele vai levantar no tempo de hoje um outro Martinho Lutero para fazer uma outra reforma, 95 teses e vários solas. O Senhor vai levantar homens e mulheres simples que vão fazer uma reforma dentro de casa. Pessoas que vão viver o Evangelho. Cristos andando na terra. Cara de Jesus. Pessoas que olham e falam assim: ele tem Jesus, não, mesmo com a boca fechada, mas com as suas ações eles mostram Jesus. Que não se corrompe, que não assinam qualquer papel. Que seu sim é sim, o seu não é não. Que não tem meio termo. Que se decidiu, está decidido. Que se falou que vai, se prometeu, ainda que lhe cause dano, a Bíblia diz: cumpra. Você prometeu, vai te causar dano? Cumpra, porque você prometeu. No tempo onde a palavra era maior do que a caneta, a assinatura. Que se eu falo, eu falei. Se eu falei que eu vou servir ao Senhor, eu vou servir ao Senhor. E a Bíblia diz assim que quando a gente vai seguir a Jesus, a gente tem que ser como uma pessoa que vai fazer uma grande construção. Antes ela senta, planeja e vê se ela vai poder construir até o final. Porque se ela começar uma construção e parar no meio, ela vai cair em vergonha. Antes de aceitar e antes de seguir Jesus, eu devo sentar e falar assim: eu vou falar um sim para o Deus desse mundo. Eu vou falar um sim para o rei dessa terra. Eu vou falar assim para aquele que é soberano, poderoso, acima de todas as coisas. Será que eu vou honrar com a minha palavra? Será que eu vou ser fiel até o fim? Porque a Bíblia diz que aquele que for fiel até o fim, dar-lhe-ei da coroa da vida, ele se aceitará na mesa com o Senhor, ele terá um novo nome. Aquele que for fiel até o fim, será que eu vou ser fiel até o fim? Será que como os meus irmãos que morreram no Coliseu, quando os leões da vida se apresentarem diante de mim, eu não vou sair correndo? Será que se um Nero se apresentar diante de mim, um gigante se posicionar na minha frente, eu vou até o fim? Esse homem então calcula as suas palavras. E ele fala assim: Jesus, eu te aceito. Porque senão a gente deixa a construção pela metade e abandona tudo, irmãos. O Evangelho é a verdade. Ele é desconfortável. Desconfortável. Às vezes não é agradável. Às vezes não traz alegria, mas traz tristeza. Às vezes não traz sorrisos, mas traz lágrima. Mas nos livra da morte eterna. Seja o seu sim, sim, o seu não, não.
Se você falou que é um cristão, se você assumiu que você é um cristão, se nós assumimos, se eu assumir que eu sou cristã, então eu vou ser até o fim. As coisas dessa terra não vão me levar mais. As coisas corruptíveis não vão levar a minha casa. Não vão levar a minha família. Amém? Não vai levar a sua família. Não vai levar a sua casa, não vai levar nada. Jesus curou o paralítico. Aqueles amigos que levaram o paralítico. Jesus curou aquele paralítico, mas ele não tirou a telha para o paralítico descer. Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, mas não enfrentou a multidão por ela. Tem coisas que a gente vai precisar fazer. Tem posição que a gente vai precisar assumir para receber a cura do Senhor. Amém? Fica de pé no seu lugar.